nesse vídeo temos mais um assunto polêmico, né? Na realidade ele não tem um título polêmico, mas talvez quando formos nos aprofundando com ele se torne bastante pesado. Eu anotei ele na terça-feira, 00:30, e eu não lembro o que eu estava fazendo nesse momento aí, mas eu me recordo que depois eu pensei um pouco a respeito sobre ele e achei ele bastante incisivo, né? Diz o seguinte: vocês já sabem, toda vez que eu vou falar no vídeo aqui, vocês já viram um título no vídeo, então não há como fazer drama. O drama é mais para mim mesmo, porque depois que eu vou colocar o título lá. Mas é o juízo da consciência. Olha como isso é pesado, né? O juízo da consciência. Na minha época, né, quando uma criança fazia algo de errado, o pai pegava uma varinha ou uma cinta e batia na gente. E eu apanhei algumas vezes, não apanhei tanto, né? Bom, aí é passado, né? Mas eu tive um outro irmão que apanhou muito mais que eu. Mas tudo bem. Era uma época diferente, né? Hoje em dia jamais façam isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, quando uma criança ela faz algo de errado, eu fiz isso com meu sobrinho várias vezes, né? Coitado. Eu colocava ele sentado no banquinho, quando ele fazia algo de errado, e falava: olha, você vai ficar sentado no banquinho até 5 minutos, para você perceber que o que você fez foi errado. Tá bom? Ele: tá bom, tio. Ele ficava sentado, passava 5 minutos. Você pensou no que você fez? Pensei. Ah, então tá bom. Aí, não fiz isso muitas vezes, né? Talvez umas 3 vezes. Não 4, no máximo 3. Porque quem que aguenta, né? Ver aquela criaturinha sentada num banquinho no canto. Não tem como, né? E eu lembro que eu gostava de jogar videogame. E ele entrava dentro do quarto, né? Ele pequeno, né? Eu dava toda a liberdade para ele, assim como eu fazia com meus irmãos, né? Pode mexer no computador, pode mexer no videogame, fique livre, né? Uma criança ainda, quando eu era pequeno, que eu tive a oportunidade de ter o computador, meu pai deixou o computador à minha disposição. Então, isso aí é algo que tem que deixar livre, né? O conhecimento para as crianças. E ele vinha, né, na casa dos meus pais e entrava no quarto, né, cedinho, né? E aí eu via ele, né? Eu olhava eu estava deitado, ele bem quietinho ligava o videogame, colocava o fone, né? O fone era maior que a cabeça dele e ficava ali se divertindo, né? Joga Fortnite melhor do que eu até hoje, hein? Eu sou bom. Pois bem, então o juízo da consciência, né? Então a criança ficava lá pensando. Mas por quê? Né? Porque a nossa consciência, o nosso cérebro ele tem a parte consciente e inconsciente. Vamos falar assim, mas é assim. Então, essa parte inconsciente é o que trabalha com a ancestralidade, com a parte espiritual. São coisas que tem no nosso cérebro, que nós carregamos em nosso DNA e tudo mais, nossas aptidões, que elas ocorrem de um nível em que nós não temos tanta consciência. A gente acontece, aí a gente tenta descobrir, tenta intuir, né? A intuição e tudo mais. Mas a parte consciente, essa que é a pesada, né? Por quê? Porque tudo que nós fazemos,
né? É incrível, o nosso cérebro ele registra e fica armazenado. E não fica armazenado só a imagem. Né? Nós temos 5 sentidos, ficam armazenados os 5 sentidos. Fica armazenado o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Mesmo que esses 5 sentidos não tenham a atividade naquele momento, elas ficam armazenadas. Então, quando nos lembramos, né, eu vou pegar aqui um exemplo simples, brigadeiro. Eu gosto muito de brigadeiro. E não tanto de brigadeiro assim quanto sorvete de limão. Né, mas eu gosto bastante do brigadeiro. Mas quando eu falo, me vem a memória do... É a mesma coisa que fizer um exercício simples com vocês, né? Fechem os olhos, né? Imaginem que vocês estão na cama, deitados, à noite, num dia um pouco frio, e vocês estão com um cobertor de vocês, né? Deitado, e aí vocês sentem sede. Aí vocês levantam da cama, né? Tiram o cobertor, já dá para sentir um pouco de frio. Vocês estão descalços. Aí vocês estão caminhando, dá para sentir no chão o piso da cozinha meio gelado. Aí vocês abrem a geladeira e conforme vocês abrem a geladeira, ela tem aquele tem que fazer um pouquinho de força, né? Abriu a geladeira, aí vocês sentem aquele gelo que vem da geladeira, aquela luz de dentro. Vocês pegam um limão. E esse limão ele está gelado porque ele estava na geladeira. Aí vocês pegam um limão, vocês cortam no meio, pegam o limão, põe na boca e morde. Você vê? Incondicionalmente, né? Vocês molham a boca. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele traz a lembrança de como que é a mordida de um limão. E a mordida do limão ela é ácida. E na boca ela vai gerar a saliva. Percebem? Então, esse tipo de memória que temos em nosso consciente, ele é ativado. Né? Se ele poderia ser, por exemplo, você pegando o giz, sabe? Antigamente existia quadro negro, né? Que tinha giz, a pessoa riscando com a unha, apertando o giz. Ou então na própria janela, né? Vocês com a unha mexendo lá, ele causa um tipo de arrepio, né? Então, tem certas coisas que, nesses exemplos, né? Bom, então tudo fica armazenado. Então, quando há algum acontecimento triste, algum acontecimento bom, principalmente algum acontecimento do qual nós agimos de uma maneira que não deveríamos ter agido, então eu fui rude com a pessoa, eu fui mal educado com ela, eu poderia dar uma resposta melhor para ela, eu gritei com ela, né? Às vezes pode fazer isso, né? Mas sei lá, às vezes num momento muito de emoção a gente acaba fazendo um erro desse. É um erro irreparável, né? Irreparável. Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Então, aí o que acontece? É quando vem essa lembrança, esse juízo. Eu dei exemplos assim, né? Mas tem exemplos piores, né? Que eu não consigo montar eles na minha cabeça. Que primeiro que eu nunca fiz, então não sei como que é. Só consigo tentar imaginar, mas também não compensa falar aqui. Mas pois bem, essa dor, né? E quando nós lembramos dela, ela corrói a gente. Por isso o nome juízo. E esse juízo é como se fosse um juiz. Nós somos os próprios juízes em nossas vidas. E o juiz vai lá e condena a gente. Fala, olha, você tem que pedir perdão sobre isso. Você tem que reparar isso. Essa pessoa sofreu por causa disso. Você deveria ter tratado melhor essa pessoa. Algo do tipo assim.
E isso vai passando. E conforme o tempo for passando, e esse juiz ele vai refazendo, né? Tem a série do Lúcifer, né? E que ele fala, né? O inferno é você ficar relembrando, porque fica de novo, martelando, que a pessoa fica louca, a pessoa fica desesperada, a pessoa ela fica fora de si, porque temos que resolver. Quantas pessoas são... Aí o que ocorre? A pessoa, ela acaba, para tirar isso da cabeça, só com algo bem forte. Então aí vem as bebidas, as drogas, né? Os vícios, que ela tenta pegar e camuflar isso daí, né? Dá uma chacoalhada que pelo menos passa durante um tempo, mas depois volta, e volta com mais intensidade ainda. Isso se torna, de uma certa maneira, que todas as áreas da vida da pessoa acabam sendo afetadas. Então, por causa de uma coisa que ela é consciente, que o juízo da consciência a condena, acaba atrapalhando o emprego, acaba atrapalhando os relacionamentos dela, acaba atrapalhando a família, acaba atrapalhando a maneira que ela come, né? Ela começa a ter um distúrbio, ela começa a ter medo, começa a ter fobia, começa a ter um monte de coisa. Então, é um tipo de sentimento, né? A consciência, que no fundo, né? É importante para mim, para você e para qualquer pessoa, porque é para nos tornarmos pessoas melhores. Percebe? Então, a teoria da evolução, podemos, embora Darwin não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada de seleção aqui, o que nós fazemos é sempre procurar fazer o melhor. Pelo menos comigo é assim, né? Eu procuro sempre fazer o melhor. Ninguém quer sofrer. Se a pessoa foi mal no emprego, no trabalho, o próximo trabalho ela quer fazer melhor. Se a pessoa tratou mal um cliente, ela não quer tratar um cliente pior. Se ela tratou mal um amigo, ela não quer voltar a ter aquele sentimento. Então isso é algo divino. É algo que temos tão forte dentro da gente, como se fosse o respirar, um novo sentido. Então aquela lembrança do juízo nos faz nós lembrarmos o tato, o sentimento, o olhar, o paladar, né? Todos o olfato. A gente tem todos os sentidos ali. Às vezes até, sabe, a mesma expressão a gente acaba por sentir. E na noite, nos sonhos, o inconsciente vem, sabe, é um terror. Então, o importante nesse momento seria o quê? Resolver. Né? Se vocês vivem, se eu vivo, você vive, ou qualquer pessoa viva, um sentimento parecido com isso, por exemplo, preso numa situação, eu quero fazer isso, mas a minha mãe não deixa. Eu quero fazer isso, mas o meu patrão, ele fala que se eu sair do emprego, não vou arrumar emprego em lugar algum, que eu não sou capaz de aprender algo diferente. Ou se eu magoei uma pessoa e eu estou arrependido, eu sinto falta daquela pessoa, porque não converso mais, que vá e resolva. O perdão é algo divino, né? Errar é humano, perdoar é divino. Talvez não fique da mesma maneira, mas pelo menos a pessoa não acaba sofrendo. E eu sei que é um egoísmo, né? Porque a pessoa, de repente, ela vai fazer isso só para resolver o problema dela, né? Minha vida não está indo mais para frente, não consigo mais pensar.
Então, quer dizer, é bem complexo, né? O juízo da consciência, não adianta eu tentar simular algum tipo de sentimento, porque ele é muito pessoal e ele é bem complexo. Porque para uma pessoa chegar no momento em que o sentido dela, a consciência dela tenha um juízo, é porque ela sabe que para ela aquilo é importante. É isso mesmo. O juízo ele é criado dentro de uma situação de consciência quando para nós aquilo é relevante. Gratidão, gratidão, gratidão.